Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Estas boas novas ao qual Paulo está a se referir é o Evangelho. E que esse versículo está a nos dizer? Que o Evangelho tinha chegado até aquelas pessoas e estava se propagando pelo mundo todo. E tinham crescido e dado fruto. Estava crescendo e dando fruto. Em toda parte. Como ocorria entre eles. Agora, desde quando? Desde o dia que eles ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Eu te pergunto agora. Você, meu irmão, você, minha irmã. Você já ouviu o Evangelho? Você ouve o Evangelho a cada dia. Porque você já é crente, você já confessou Jesus Cristo como Salvador. Mas me diga uma coisa. Medite em sua mente, em sua consciência. Você já compreendeu a verdade sobre a graça de Deus? Eu sei que você ouviu, mas você já compreende a verdade sobre a graça de Deus? Eu acredito que não. Porque se você ainda não se tem como uma pessoa justa diante de Deus, pelo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, se você ainda se considera pecador, ainda está debaixo da lei, então você não compreende a verdade sobre a graça de Deus. Agora a culpa não é sua, porque você foi ensinado errado. A religião mistura graça e lei e leva até as pessoas, e as pessoas entendem que aquilo é uma verdade e passam a achar, a crer que estão na graça, mas na realidade não estão na graça, estão debaixo da lei, infelizmente. Mas vamos entender e compreender a verdade sobre a graça de Deus hoje, através não de mim, mas da palavra do Senhor, da palavra que eu vou lhe mostrar, a palavra que está em tuas mãos, pois eu creio que você tem uma Bíblia em casa. É só você pesquisar, você ler, você estudar, você vai compreender como está escrito, porque não sou eu que estou criando filosofia, nem criando estudo do meu próprio entendimento, mas estou mostrando o que está escrito na palavra do Senhor. Vamos então compreender a verdade sobre a graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Gálatas 2,19 nos fala o seguinte: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Ou seja, quando nós procuramos cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei nos condena. Por que ela nos condena? Porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós quebramos a lei de Deus a cada dia, a cada momento. Cada pessoa que está debaixo da lei está a pecar. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei, como eu já mostrei em vários vídeos, e está na palavra do Senhor, e vou mostrar também neste vídeo. Então, quando nós procuramos viver por meio da lei, ela nos condena. E é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. O seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Olha por que a lei nos condena. Ela nos condena porque o propósito da lei é mostrar que todo o mundo inteiro é culpado diante de Deus. Culpado por quê? Porque nós recebemos o pecado de Adão em nossas vidas. Nós já nascemos culpados. Quando nós crescemos e damos um passo para nosso Senhor Jesus Cristo e passamos a compreender sua palavra, aí sim nós recebemos justificação. Nós somos declarados justos pela fé em Cristo. Mas as religiões não ensinam isto ao povo de Deus. Ensina que devemos cumprir os mandamentos pelo nosso esforço, pelo nosso caráter e não pecar. Mas não tem quem consiga. Porque não é pela nossa capacidade humana que nós conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Ninguém consegue. Estou a mostrar biblicamente. É evidente que a lei se aplica àquele a que ela foi entregue.
É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito, olha o propósito da lei. O propósito da lei não é te salvar, não é te purificar, mas é evitar desculpa. Tu não tem desculpa diante de Deus. E mostra que todo mundo é culpado diante de Deus. Mostra que quando nós estamos debaixo da lei, ou seja, tentando cumprir a lei, nós somos culpados diante de Deus, porque não conseguimos cumprir. Romanos 3,20 nos diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. O propósito da lei é mostrar que somos pecadores, que somos culpados. Porque Deus mostra que a gente não tem capacidade de nós mesmos de entrar na presença dele. Precisamos de Jesus Cristo. E isso nos é mostrado através da lei, porque quando nós tentamos cumprir a lei, nós reconhecemos, a nossa consciência nos mostra que somos pecadores porque não conseguimos cumpri-la. E o que é o pecado? O que significa pecado? Pecado é a transgressão da lei, ou seja, a quebra da lei. Então, quando eu estou debaixo da lei, tentando cumpri-la, ao quebrá-la, porque não consigo cumpri-la, eu me torno transgressor, eu me torno pecador diante de Deus, eu me torno culpado. Por isso que o versículo está a dizer: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que ele ordena. O que Deus requer de nós é que nós venhamos nos chegar a Jesus Cristo, e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Mas não é por fazer o que a lei ordena. Por quê? Por que que não é por fazer o que a lei ordena? É porque ninguém consegue, pela nossa capacidade humana. Então nós somos justificados diante de Deus, pelo próprio Deus, não é por fazer o que a lei ordena, não é pelo cumprimento da lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. Ao contrário, ela nos mostra que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Salvador este que o Senhor Deus já enviou, Jesus Cristo. Salvador este que já deu a vida dele na cruz por ti, por mim e por toda a humanidade. Todo que o aceitar a palavra do Senhor, a palavra que está escrita a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da salvação que o Senhor Deus nos enviou, será salvo, será declarado justo e será salvo. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. E tem mais. A palavra nos fala que quem pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, quando nós estamos debaixo da lei, achando que estamos agradando a Deus, nós continuamos pecando porque não temos como cumpri-la, não temos capacidade para cumpri-la. E em vez de nós sermos de Deus, nós somos do diabo, é o que está escrito. Quem peca, quem pratica o pecado é do diabo. Agora, por que é do diabo? A resposta está no próprio versículo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E ele já se manifestou na sua primeira vinda. Agora, para que ele veio na sua primeira vinda? Para desfazer as obras do diabo. É o que está escrito no versículo. E as obras do diabo ao qual se refere é o pecado. O versículo está a falar de pecado. Então o que acontece? Jesus já desfez as obras do diabo na cruz. Mas quem não crê da forma como está escrito, continua debaixo da lei, continua se achando pecador. E é pecador porque está a quebrar a lei do Senhor. Mas infelizmente, essa pessoa acha que é de Deus, mas a própria palavra nos mostra que quem pratica o pecado é do diabo. Ou seja, quando nós não conhecemos Jesus Cristo, todo o mundo inteiro está no maligno. Vou já mostrar. O mundo inteiro é controlado pelo diabo, ou seja, são do diabo. Por quê? Porque faz a vontade do diabo. Que vontade é essa? Desobediência a Deus. Quebra a lei de Deus, desobedece a lei de Deus. Então são do diabo. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser declarados justos pelo próprio Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, e passamos a não pecar mais. Isto é, quando a nossa consciência é aberta pela palavra de Deus. Porque enquanto você não entender o que está escrito, a verdadeira graça, o que realmente está na graça, você vai achar que está na graça, mas não vai estar na graça, vai estar debaixo da lei, porque toda pessoa que peca está debaixo da lei, porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, se você peca, você está debaixo da lei. Se a sua consciência é de pecador, você está debaixo da lei. Na graça, nós não pecamos, porque o Senhor já desfez as obras do diabo, já desfez o pecado.
Olha aí, sabemos que somos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Claro que não. A palavra nos mostra claramente que ninguém nasce sendo filho de Deus. Nasce sendo criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus Cristo em nossas vidas. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou seja, o mundo inteiro que não aceitaram Jesus Cristo, que ainda não tem o Espírito Santo de Deus na vida, não é controlado pelo Espírito Santo de Deus, está controlado pelo maligno, ou seja, pelo mal, né? Então não são de Deus, são do diabo. É o que está escrito, quem pratica o pecado é do diabo. Então essas pessoas que estão sob o controle do maligno são pessoas que ainda continuam a pecar. Muitas delas já até confessaram Jesus Cristo como Salvador, mas estão no processo de libertação porque ainda não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra bíblica, a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois está escrito lá em João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo significa palavra, Jesus é a palavra. Mas muitas pessoas não compreendem nem crê da maneira como está escrita, crê da maneira que lhes for ensinada. E isso for ensinado muitas vezes errado. Então eles estão, infelizmente, ainda debaixo da lei, pecando, porque quem está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre essas pessoas, e infelizmente ainda está sob o controle do maligno. E o que é pecado? Vamos entender o que é pecado biblicamente. Olha aí o que é pecado. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, eu só peco quando eu transgrido a lei, quando eu quebro a lei de Deus. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Transgressão significa quebra. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Não é minha lei, não é sua lei, não é a lei dos homens. É a lei de Deus, é os 10 mandamentos. Porque quando se refere lei no Novo Testamento, está se referindo aos 10 mandamentos. Vou provar biblicamente. Já provei antes em vídeos anteriores e vou provar novamente hoje neste vídeo, se assim o seu Deus me permitir. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, você peca quando você está debaixo da lei. Eu pecava quando eu estava debaixo da lei. Por quê? Porque eu não conseguia cumprir a lei. Então, toda vez que eu quebrava a lei do Senhor, um dos 10 mandamentos, eu me tornava transgressor, pecador. E a palavra nos fala, a palavra do Senhor, que quando a gente quebra um mandamento, já quebrou todos. Aqueles outros que a gente guardou não serve mais, não é tido como cumprido, porque já quebrou um, quebrou todos. Vou provar isso biblicamente também. Então, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. A lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. E quando é que a gente peca? Olha aí, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, vamos entender, para que não fique dúvida em sua mente, em sua consciência. Vamos entender como está escrito na palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Porque quando você lê um versículo desse, e você dá entendimento ao versículo pela sua mente, então não é mais a palavra do Senhor, é o seu entendimento, é o entendimento do homem ou da mulher. Mas quando você entende da maneira como está escrita, da maneira que o autor, o Espírito Santo, está a nos transmitir, aí sim, você está recebendo de Deus, você está realmente recebendo a revelação da palavra, de Deus, não do homem. Vamos entender. Olha aí, o pecado é a quebra da lei, ou seja, a transgressão da lei. E quando é que eu transgrido a lei? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Esse versículo está a nos falar claramente que o pecado não tem domínio sobre as pessoas que não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, quando eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Quando você está debaixo da graça, realmente entende o que é graça e está na graça. O que é estar na graça? Estar na graça é você estar em Cristo, estar na palavra do Senhor, é você compreender a palavra do Senhor e crer na palavra do Senhor, na palavra bíblica. É você conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará.
Quando você conhece essa verdade, a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, ela te liberta. Mas quando você conhece pelo Espírito Santo, pelo que está escrito, não da sua maneira, não adianta você ler a Bíblia 10 vezes, 20, 30, 40, 50, não. Se você não entender da maneira como está escrito, não há transformação, não há libertação. É bom que você continue lendo, claro, mesmo que não entenda, porque à medida que você vai lendo, Deus vai abrindo seu entendimento. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês quem? Vocês que não estão mais debaixo da lei. Ó. Está escrito. Eu não estou dando entendimento ao versículo. Eu estou mostrando o que está escrito. Pela graça do Senhor em nossas vidas. Em minha vida, na sua vida. Eu creio que você já tem o Espírito Santo de Deus na vida. Então você vai entender essa palavra. Ó, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Se o pecado não tem domínio sobre mim ou sobre você, o que acontece? Você não peca mais. Agora, quando é que ele não tem domínio? Quando nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque quando eu estou debaixo da lei, tentando cumprir a lei, os 10 mandamentos, pelo meu esforço, pelo meu caráter, o que acontece? Eu não consigo cumprir. Então eu quebro a lei. Quando eu quebro a lei, eu me torno transgressor. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei, está escrito, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a quebra da lei. Quando eu estou debaixo da lei, o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é você estar tentando cumprir a lei pelo seu esforço próprio. Você não está confiando em Cristo, você não está confiando em Deus, você está confiando em você. Então o que acontece? Você está debaixo da lei. Então quando você olha para você, você se acha culpado e vê culpa, porque debaixo da lei nós pecamos. Qualquer pessoa que estiver debaixo da lei, ela peca, porque ela não tem como cumprir a lei, não tem capacidade própria para cumpri-la. Nós só cumprimos a lei quando nós realmente estamos na direção do Espírito Santo. Aí não é mais nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. Vou mostrar, estou a mostrar. Tenha calma. Que o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês quem? Vocês que não estão mais debaixo da lei. E sim da graça. Ou seja, quem está realmente na graça, não peca. Como saber se eu estou debaixo da lei ou debaixo da graça? Muito fácil. Se você se sente uma pessoa pecadora e realmente você reconhece que está a pecar, porque não consegue cumprir os mandamentos de Deus, então você está debaixo da lei. Mas se o pecado não tem mais domínio sobre você, você não peca mais, tem consciência que não é mais pecador. Por quê? Porque você entende que debaixo da graça, quem está a viver em você, quem está a lhe guiar é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Ele mora em nós, quando realmente ele está em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, está em você, está em mim, ele nos guia, ele nos dá direção, ele muda a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos são para fazer o bem, é para as coisas de Deus, e não para a carnalidade, não para os desejos da carne, não para os desejos da nossa natureza humana. Mas quando nós estamos debaixo da lei, ou seja, direcionado pela nossa própria natureza humana, a nossa inclinação é as coisas da terra, é o pecado, é os desejos carnais. Então aí nós reconhecemos que quando nós estamos na carne, nós pecamos. E quando nós pecamos e temos consciência que somos pecadores, porque estamos a pecar, a quebrar a lei do Senhor, nós não estamos debaixo da graça. Você tem que entender a graça na verdade, não na mentira. Não adianta você dizer, eu estou na graça e pecando. Você tem que olhar o que está escrito, reconhecer o que está escrito, olhar para a sua vida, dizer, realmente está escrito que o pecado não tem domínio sobre as pessoas que estão debaixo da graça, mas só tem domínio sobre as que estão debaixo da lei. Ou seja, eu ainda estou pecando, então realmente eu não estou debaixo da graça, eu estou debaixo da lei. O que fazer, meu Deus? O que fazer, Senhor, para realmente estar na graça? É fácil, é só você se dedicar à leitura da palavra, orar ao Senhor para abrir seu entendimento, para que você não só leia, mas entenda. Aí você vai reconhecer que quando realmente você está em Cristo, você não peca mais, não porque você seja bonzinho, não porque eu seja bonzinho, mas porque quando nós realmente cremos que o Senhor Jesus Cristo já levou nossos pecados, já nos perdoou, já nos purificou, já nos santificou, e que em Cristo já somos justos e não mais pecadores, o Senhor Deus nos enche do Espírito Santo, de uma tal forma que o Espírito Santo passa a nos guiar. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você faz a vontade de Deus, não a sua. Aí é onde Paulo diz, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo,
na carne, vive pela fé no Filho de Deus. É isso que é estar em Cristo. É isso que é estar na graça. É você não viver mais você. É Cristo viver em você. A palavra de Deus está em você. A palavra que te guia. A palavra do Senhor. Porque você lê, entende e crê e passa a vivê-la porque o Espírito Santo te capacita. Vamos continuar. Vocês não estão debaixo da lei, sim na graça. Ou seja, quem está debaixo da graça, o pecado não tem domínio. Então eu só peco quando eu estou debaixo da lei. Por quê? Porque debaixo da lei o pecado tem domínio sobre mim. O pecado tem domínio sobre você. Então se o pecado ainda tem domínio sobre você, reconheça, você está debaixo da lei, você ainda não está na graça. O pecado tem que perder o poder sobre você, ao ponto que você vai reconhecer que realmente vai estar na graça. Mas quando é que você realmente vai estar na graça? Quando você tiver consciência que o Senhor Jesus Cristo já te perdoou, que o pecado não te domina mais, realmente não te domina. Agora, por que quem está debaixo da lei peca? Não consegue guardar os mandamentos. Porque o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. Então quem está debaixo da lei não consegue viver sem pecar, porque aqui está escrito, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, é impossível o homem guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, pela sua capacidade humana. Porque se ele guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os mandamentos. Ele já quebrou tudo, já quebrou toda a lei. Por quê? Porque não existe homem nenhum que não tropeça. Ó. Porque qualquer guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, basta tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E quem que não tropeça? Vamos ver quem que não tropeça. Aqui Tiago está a nos falar de uma sequência de Tiago. Tiago 2,10, Tiago 3,2, aqui em 3,2 ele nos afirma que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, então é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Bem, todos tropeçamos em muitas coisas, principalmente em palavras, né? Se alguém não tropeça em palavra, então é perfeito. Todos tropeçamos. Então, quando a pessoa tropeça, ela realmente torna-se culpada de quebrar todos os mandamentos do Senhor, porque basta tropeçar em um só ponto. Então, é impossível cumprir a lei pelo nosso caráter, pela nossa força humana, pela nossa capacidade humana. Do contrário, se nós conseguíssemos cumpri-la, não precisava Jesus Cristo ter vindo morrer na cruz. Para quê? Se você já conseguia cumprir a lei de Deus, você já estaria salvo. Mas não consegue, ninguém consegue. E graças a Deus por isso, né? Porque a glória não é nossa, é do Senhor. É em Cristo que nós somos salvos, é em Cristo que nós somos resgatados, libertados do poder do pecado. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar no só ponto, tornou-se culpado de todos. Impossível nós guardarmos a lei pela nossa capacidade. É por isso que está escrito aí, ó. Pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Quem? As pessoas que o pecado não tem mais domínio. Mas as pessoas que estão debaixo da graça, ou da lei, as pessoas que estão debaixo da lei, elas continuam a pecar. Por quê? Porque elas não conseguem guardar a lei de Deus, elas tropeçam. E todos tropeçamos. Agora você pode me perguntar, bem, se eu estou na graça e eu não peco mais, então quer dizer que eu não erro? Não, mas estamos sujeitos a erros, claro. Como esse versículo está a nos falar, todos tropeçamos, né, em muitas coisas. Mas quando nós realmente estamos na graça, estamos em Cristo, o Espírito Santo está em nós, eu já mostrei isso em outros vídeos anteriores, nós não pecamos, mas estamos sujeitos a tropeçarmos. Só que não é mais pecado, e sim obra da carne, está lá em Gálatas capítulo 5. Paulo fala sobre as obras da carne, ao qual se nós ficarmos presos em tais obras, que é o mesmo pecado, só que com outro nome, obras da carne, a pessoa também perde a salvação, se ela ficar presa nas obras da carne. Ela não vai ter mais uma consciência de pecado, porque ela está na graça, mas se ela ficar presa nas obras da carne, ela perde a salvação. Mas a diferença é o seguinte, que quando nós estamos debaixo da lei, nós tropeçamos diariamente, porque não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas na graça, quem nos capacita a cumprir a palavra do Senhor, não somos nós. Não é a nossa capacidade, mas é a capacidade do Espírito Santo em nós. Porque na graça você anda por fé. Você anda por fé, por confiar no Senhor, na sua palavra. Por confiar no Espírito de Deus, em Jesus Cristo.
quando você confia no que Cristo fez por ti, o Espírito Santo passa a estar de uma tal forma na sua pessoa, na sua vida, que você não anda tropeçando, meu irmão. Você não anda caindo não, porque quem está te guiando é o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo estando em você, ele vai te levar para fazer coisas contrárias à vontade de Deus? De maneira nenhuma. Mas se você, por estar na graça, se ausentar de uma tal forma da palavra do Senhor, porque o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Se você parar de alimentar seu espírito, você enfraquece. Seu espírito enfraquece. Sua carne passa a ter força de desejar as coisas carnais. Aí você pode se inclinar para as coisas da carne. E aí pode ficar preso em tais coisas. Mas aí cabe a nós estar nos alimentando a cada dia da palavra do Senhor. E quando realmente temos o Espírito Santo, o nosso espírito passa a estar vivo. Nosso espírito passa a ter uma comunhão com Deus de uma tal forma que você não consegue ficar sem se alimentar da palavra de Deus. Quanto mais você busca na palavra, mais sede você tem. Porque o Espírito de Deus está em você. E quando você cai, se tropeçar em alguma coisa, realmente, o Espírito Santo está em você, você se levanta automaticamente. Você não continua na queda. Do contrário, você não está na graça. Do contrário, você ainda continua na lei, achando que está na graça. Vamos continuar. Por quê? Por que as pessoas não conseguem guardar a lei de Deus pela sua capacidade? Já mostrei, né? Porque tropeçam, e qualquer que tropeça em um só ponto já se torna culpado de todos. Mas tem mais versículos que nos esclarecem sobre esse assunto. Romanos 8,7 nos fala, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quando nós estamos na carne, ou seja, na direção da nossa natureza humana, e não na direção do Espírito Santo, nós nos tornamos inimigos de Deus, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Por que a inclinação da nossa carne, da nossa natureza humana, é ser inimiga de Deus? A resposta está no versículo. Não podemos dar a resposta aos versículos, mas sim reconhecer a resposta no próprio versículo. Aí está escrito: pois a nossa carne não é sujeita à lei de Deus. A nossa carne não se sujeita à lei de Deus. Quando nós estamos pela nossa capacidade humana, pela nossa natureza humana, nós não nos sujeitamos à lei de Deus. E nem verdade pode ser. E nem verdade pode ser, por quê? Porque se você conseguisse se sujeitar à lei de Deus pela sua capacidade, você anularia o sacrifício de Cristo. Não precisaria o Senhor Deus ter enviado Jesus Cristo para morrer por ti, nem por mim na cruz. Para quê? Você já estava se sujeitando à lei de Deus, já estava cumprindo. Então o que está escrito aí, ó, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se você está na carne, se você ainda é dirigido pela sua natureza humana, você está debaixo da lei, está a pecar. Porque o pecado é a quebra da lei. E a carne não se sujeita à lei de Deus, é o que está escrito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quando nós estamos direcionados pela nossa natureza humana, nós não agradamos a Deus. Achamos que agradamos. Fazemos tudo errado, depois chegamos no templo ou em casa, dobramos os joelhos, Senhor meu Deus, me perdoa, eis-me aqui, estou aqui e tal, não vou mais fazer isso errado. Depois faz de novo. O Senhor é misericordioso. O Senhor vê a cada um que já o aceitou, que o confessou. E todos nós que o confessamos Jesus Cristo, nós passamos por um processo até alcançarmos maturidade, ou seja, perfeição em Cristo Jesus, até nos tornarmos adultos em Cristo. Enquanto somos meninos, sem entender o que está escrito, nós apanhamos muito porque fazemos tudo errado, achando que estamos agradando a Deus. Mas o que está escrito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que as pessoas que estão na carne não podem agradar a Deus? Vamos ver o porquê. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, está não é dele. Ou seja, o que é estar na carne? Estar na carne é não ter o Espírito Santo na vida. Porque está escrito aí, ó, vós, porém, vós quem? Vós que já são igreja, já são povo de Deus, já aceitaram Jesus Cristo. Vós, porém, não estáis na carne. Quando é que a pessoa não está na carne? Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, eu e você, nós só estamos no Espírito, não estamos mais na carne, sim no Espírito, quando o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha o que está escrito aí, esse tal não é dele.
como eu mostrei em versículos anteriores, é do diabo. Se não é de Cristo, é de quem? É do diabo. Porque todo aquele que peca é do diabo. É o que está escrito. E a palavra nos fala, já mostrei, versículos anteriores, que o mundo inteiro está sob o controle de Satanás, o controle do maligno. Ou seja, está fazendo a vontade do maligno e não a de Deus. E quando é que a pessoa está na carne? Aí está escrito, vós porém não estáis na carne. Quando é que eu não estou na carne? Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, eu não estou na carne, mas no Espírito, quando o Espírito de Deus habita em mim. Agora, como é que eu sei se o Espírito Santo habita em mim ou não? Como é que você pode identificar se o Espírito Santo de Deus está habitando em você ou não? Vamos ver, né? Biblicamente, não pelas minhas palavras. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Por quê? Porque debaixo da lei você é pecador. Debaixo da lei você quebra a lei de Deus. Você e qualquer outra pessoa. Qualquer um de nós. Nós quebramos a lei do Senhor quando nós estamos debaixo da lei. Mas se nós já estamos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, se eu ainda confio que o cumprimento da lei, que cumprir a lei agrada a Deus, e eu preciso cumprir a lei pela minha capacidade humana, e eu entendo que eu consigo cumpri-la, isso é justiça própria. Ou seja, eu vou cumpri-la, a lei de Deus, para alcançar minha salvação pela minha justiça própria, pela minha capacidade. Se eu penso assim, eu estou debaixo da lei. Se eu estou debaixo da lei, eu sou pecador. Se eu estou debaixo da lei, eu não sou guiado pelo Espírito Santo. É o que está escrito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo não está mais debaixo da lei. Se você ainda se encontra debaixo da lei, infelizmente, você não é guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou dizer que você não tem o Espírito Santo. Eu não quero afirmar tal coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente, no processo, o Espírito Santo já está em nós, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, foi o Espírito Santo que nos convenceu. Nos convenceu que éramos pecadores, nos convenceu que precisamos ser justificados em Cristo, e nos convenceu também que, do contrário, vai haver um juízo, e quem não estiver na direção do Espírito Santo, na direção de Deus, não estiver justificado pelo que Cristo fez, vai ser julgado e condenado. Então o Espírito Santo já faz essa obra em nossas vidas. Então se você aceitou Jesus Cristo, ainda continua praticando o que não deve, mesmo sem querer, porque eu acredito que você, como um servo do Senhor, ou seja, procurando ser um servo do Senhor, né? Porque quem ainda está debaixo da lei não é servo, é escravo da lei, não é escravo do pecado. Eu mostro isso biblicamente. Mas você está em processo de transformação, em processo de libertação. Nós somos libertados pela palavra do Senhor. Ou seja, enquanto a pessoa está debaixo da lei, ela não tem entendimento. Ela acha que está na graça, porque ela foi ensinada que está na graça, que é salvo pela graça, que está na graça. Mas se você reconhece, biblicamente, como eu estou a mostrar, que é pecador, infelizmente você está debaixo da lei. E você reconhece que tem o Espírito Santo, porque você não está mais debaixo da lei. Ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, entenda, para que você não venha se confundir e entender errado. O que está escrito aqui? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não estamos mais na carne. Nós não somos direcionados pela nossa natureza humana, mas sim pelo Espírito Santo. Aí quando nós não estamos mais na carne, aí sim nós estamos no Espírito, na direção do Espírito Santo. Aí sim nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo e passamos a não pecar mais, porque quando nós estamos debaixo da lei, nós pecamos. Mas os versículos anteriores eu mostrei que o pecado não tem domínio sobre as pessoas que não estão mais debaixo da lei. Por que está escrito? Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque quando o Espírito Santo nos guia, não pecamos mais, passamos verdadeiramente a estar na graça do Senhor, a graça verdadeira. A verdade sobre a graça é o que eu estou a mostrar, é o que está escrito na palavra, e eu estou a mostrar mediante a graça do Senhor em minha vida. Estou a lhe mostrar. Esta é a verdade sobre a graça de Deus, que quando você realmente está em Cristo, está na graça, você não peca mais. Sua consciência de pecador é retirada. Está lá em Hebreus capítulo 10. Leia depois, você vai entender. Em nome de Jesus Cristo.
Quando realmente nós estamos em Cristo, a nossa consciência de pecador é retirada. Não temos mais consciência de pecador, e sim de pessoas que já são justas em Cristo. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo em nós. Nós somos declarados justos pelo próprio Deus. Agora vamos entender o seguinte. Eu mostrei já que ninguém consegue cumprir a lei pela sua capacidade, pela nossa capacidade. Ninguém consegue. É bíblico, está escrito. Mas aqui em 1 João fala o seguinte, ó. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque você poderia muito bem me perguntar, então quer dizer que na graça eu não preciso guardar os mandamentos? Na graça eu posso fazer tudo errado? Muita gente entende dessa forma. Só que não é dessa forma. Na graça é o seguinte, na graça você passa realmente a entender o que está escrito, passa a estar em Cristo Jesus, passa a entender a palavra do Senhor, crer nela, o Espírito Santo de Deus passa a te guiar. Quando o Espírito Santo te guia, tu reconhece que nós, seres humanos, não temos capacidade de guardar a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, pelo nosso caráter, pela nossa capacidade. Mas é em Cristo Jesus, é quando estamos realmente na graça, quando realmente somos guiados pelo Espírito Santo e não estamos mais debaixo da lei, é que o Senhor Deus nos capacita a guardar os mandamentos. Não para salvação, não para ser salvo, e sim porque já estamos salvos. Porque os mandamentos não veio para salvar, e sim para mostrar que a pessoa é pecador. Quando a pessoa reconhece que é pecador, ela corre para Jesus Cristo, recebe a salvação, e depois dela salva, aí sim o Espírito Santo nos capacita a guardar os mandamentos, porque precisamos de mandamentos. Os mandamentos do Senhor em nossas vidas. Não os mandamentos da pedra, mas sim escrito na pedra, que o homem tinha que ler e tentar cumprir pela sua capacidade. Mas sim os mandamentos, a lei de Cristo, os mandamentos de Deus, escrita na tábua do nosso coração, no nosso entendimento, pelo Espírito Santo. Quando realmente reconhecemos, o que acontece? Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, ele não está a verdade. Ou seja, esse versículo está nos falar que a pessoa que diz que conhece a Deus, que conhece a Jesus Cristo, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Bem, se a gente estiver na carne, a gente não compreende. Por quê? Porque eu mostrei vários versículos anteriormente, e em outros vídeos, que ninguém consegue cumprir o mandamento, é bíblico, está escrito. Aí esse versículo vai e nos diz assim, aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Está dizendo que é para mim guardar os mandamentos. Como? Como se foi mostrado anteriormente e em outras passagens bíblicas que eu não consigo? É aí que está. Quando você está na direção do Espírito Santo, você entende. Como é que a gente guarda os mandamentos de Deus? Quando é que a gente consegue guardar os mandamentos de Deus? Vamos entender. Nós guardamos os mandamentos de Deus e passamos realmente a conhecer e estar na verdade, né? Estar em Cristo. Quando nós estamos na graça, na verdadeira graça. Não na graça que nos foi ensinada. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Ele não está a verdade. Vamos ver como é. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Olha aí, João está falando que não estava escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Ou seja, que desde o princípio tiveste. Desde o princípio, o Senhor nos deu esses mandamentos. Mas os homens nunca compreenderam, eles sempre tentaram cumprir pela sua capacidade humana. E é isso que é mostrado, e eu estou buscando mostrar a vocês. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos pela nossa capacidade humana, mas sim pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos entender. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Que mandamento antigo é esse? É um mandamento, está escrito aí, que desde o princípio tiveste, ou seja, e lá os irmãos lá da época, né? Sempre o princípio tiveste, né? E nós também. Esse mandamento antigo, está escrito aqui, a resposta está toda nos versículos. Cada versículo se explica por si mesmo. Ó. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Agora vamos entender. Que palavra é essa que desde o princípio ouvistes? Ou seja, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra. Que mandamento antigo é esse? É a palavra que desde o princípio ouviste. Vamos entender que palavra é essa, né? Que é o mandamento. Mandamento antigo, que desde o princípio tiveste, é o mandamento antigo, é a palavra que desde o princípio ouvi. Vamos ver que mandamento. É difícil, né, irmão, de explicar, mas
estou a explicar, em nome de Jesus Cristo vou conseguir explicar, porque tenho dificuldade de ler, tem certos momentos. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio eu visto. Que palavra é essa? Aqui está, ó. Porque esta é a mensagem que eu visto desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, esta é a palavra, mensagem significa palavra. Esta é a palavra que eu visto desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, a palavra que desde o princípio eu visto é nos amar uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem, esta é a palavra que desde o princípio eu visto, que desde o princípio o Senhor nos deu, né? Vamos entender. Que toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não consigo cumprir, você não consegue cumprir os mandamentos de Deus pela sua capacidade humana. Ninguém consegue. Mas nós conseguimos cumprir o mandamento antigo, que desde o princípio o Senhor nos deu, né? Pela sua graça. Está na sua palavra. Nós conseguimos cumprir toda a lei de Deus pelo amor. Porque aí está escrito, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós cumprimos a lei? Pela nossa capacidade humana? Muitas pessoas vão achar que é. Vai dizer, bem, mas se é pelo amor, quando eu amo, eu estou cumprindo, então sou eu. Mas eu vou provar biblicamente que não é o nosso amor. Nós cumprimos o mandamento de Deus quando amamos ao nosso próximo. Mas não é pelo nosso amor, não é pelo amor do homem. Eu vou mostrar, calma aí. Porque não é pela nossa capacidade, senão nós anularíamos o sacrifício de Cristo. Vamos entender? Amém? Irmão, não vos escrevo mandamento novo. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. E entenda, em vídeo nenhum, anteriores que eu mostrei a vocês, eu não falei nenhuma vez, em nenhum vídeo, que não era para guardar os mandamentos. Eu mostrei, não sei se vocês entenderam, mas se não entenderam, vai entender agora. Eu mostrei biblicamente que ninguém consegue cumpri-los pela sua capacidade humana. E espero que muitas pessoas, muita gente tenha compreendido sem ter chegado a esse vídeo. Ao ponto de entender só agora. Mas se você está entendendo só agora, tudo bem, não tem problema não. Eu nunca disse que não era para nós não cumprirmos os mandamentos de Deus. Não era para nós guardar os mandamentos. Não, ninguém precisa mais guardar mandamento nenhum. Não, nunca falei isso. Eu mostrei biblicamente que é impossível o homem guardar os mandamentos de Deus pela sua capacidade humana. E quando o homem procura guardar os mandamentos pela sua capacidade humana, se torna pecador, porque não consegue cumpri-los. Mas o que acontece? Quando é que nós guardamos os mandamentos de Deus? E que mandamentos é esse? Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio eu vi, ou seja, que nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu só consigo cumprir a lei de Deus por completo quando eu amo o meu próximo. Vamos entender. Agora eu pergunto, você pode me perguntar, né? E que lei é essa? Eu já mostrei anteriormente, vou mostrar novamente. No Novo Testamento, quando fala de lei, está se referindo aos 10 mandamentos. Porque toda lei, está falando toda lei, se cumpre numa só palavra. Toda ela, não é só um mandamento, todos os mandamentos. Todos os 10 mandamentos se cumprem numa só palavra, nesta. Amarás a teu próximo a ti mesmo. Mas vamos ver que lei é essa. Não fique devendo nada a ninguém. Romanos 13, 8. Fique devendo nada a ninguém. Isso é outro assunto, mas não é para a gente ficar devendo nada a ninguém. Exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Paulo, em Gálatas 5,14, ele nos mostra que a lei se cumpre numa só palavra, amar o próximo como a si mesmo. E em Romanos, ele fala a mesma coisa. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Quem ama ao próximo cumpre a lei. Mas que lei é esta? Romanos 13,8 fala sobre o cumprimento da lei. Que nós cumprimos a lei pelo amor, quando amamos ao nosso próximo. E 13,9, sequência, né? Sequência de Romanos 13,8, nos mostra qual lei, Quem ama faz o quê, Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás.
ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, que mandamentos são esses? De onde é que são esses mandamentos? Não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Dos 10 mandamentos. Acredito que você já conhece. Dos 10 mandamentos. Então, quando fala aqui, toda lei se cumprindo na sua palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Está falando que lei? Dos 10 mandamentos. Porque quem ama, cumpre a lei. Ou seja, não adultera, não mata, não furta, não cobiça. E se tiver qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume em amar o próximo. É o que está escrito. Se você ainda não ama seu próximo, infelizmente, você está debaixo da lei e peca. Porque o que é pecado? É a transgressão da lei. Ou seja, pecar, a gente peca quando a gente não ama. O pecador, ele é pecador porque ele não tem Jesus Cristo na vida. Acha que tem e não tem. Ele não tem o Espírito Santo. E por não ter o Espírito Santo, ele não tem o amor de Deus derramado em seu coração. Porque esse amor ao qual eu estava a falar não é o teu amor, não é o meu amor, não é o amor do homem. Nós não cumprimos os mandamentos pelo nosso amor. Ninguém consegue amar o seu próximo pelo amor próprio. Porque do contrário, nós anularíamos o sacrifício de Cristo. Bem, se eu já amo, eu tenho capacidade de amar meu próximo pelo meu próprio amor, e amando ao próximo eu cumpro a lei, então eu já estou salvo. Não preciso de Jesus. Então o seu Deus não ia fazer tal coisa. Ninguém consegue pelo amor humano. Vamos entender qual é o amor que nos capacita a amar nosso próximo, e a amar nosso próximo está cumprindo a lei de Deus. Olha aí. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bem, já entendemos, né? Que pela nossa capacidade humana, ninguém consegue cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Já mostrei que se refere aos 10 mandamentos. E que só conseguimos cumprir os 10 mandamentos quando não estamos mais na carne. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque quando estamos na carne, nós somos inimigos de Deus. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana não se sujeita à lei de Deus. Já mostrei. Se você tiver dúvida, vocês voltam o vídeo e vocês verão o que está escrito. Então, nós cumprimos a lei pelo amor, mas nós só temos esse amor em nós, porque o cumprimento da lei é o amor. Nós só temos esse amor, esse amor que nos capacita a amar verdadeiramente e cumprir a lei, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando Ele mora em nós, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na verdadeira graça. Isso é que é estar na graça, é quando você ama seu próximo, pelo Espírito Santo de Deus está em você. Vou mostrar isso, calma aí. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha aí. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Meu irmão, se eu não amo meu irmão, é o que está escrito. Eu tenho que crer que não está escrito. Eu tenho que reconhecer o que está escrito. Bem, eu reconheço, eu ainda não amo meu irmão, não. Então eu estou morto. Mas o que mostra que eu amo ou não são minhas ações. Quando o Espírito Santo de Deus realmente está em mim, as minhas ações são de pessoa que tem o Espírito Santo. É de pessoa que tem amor. Porque o amor eu vou mostrar quem é que derrama esse amor em nossas vidas, que nos capacita a guardar os mandamentos. Calma aí que eu chego lá. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Agora entenda. Quando as pessoas fazem mal ao seu próximo, eles estão mortos. Por isso que eles fazem mal ao seu próximo. Por isso que eles roubam, matam, estupram, faz toda sorte de males contra o próximo. Porque eles não amam. Eles não têm amor ao próximo. Eles não têm o Espírito Santo de Deus na vida. Eles estão a pecar. Estão debaixo da lei. E infelizmente, biblicamente está escrito que são controlados por Satanás. São do diabo. Porque não amam. Quem não ama seu irmão não é de Deus, está escrito. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Agora você faça uma análise da sua vida. Você ama aos irmãos?
Você ama o teu próximo? Se não, procure se encher de Deus, porque só quando estamos cheios de Deus em nossas vidas, cheios do Espírito Santo, é que nós temos essa capacidade, porque o nosso amor próprio não nos capacita. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, eu só estou vivo, vivo em Cristo quando eu amo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aí, se eu não amo, eu não conheço Deus, porque Deus é amor. Agora, que amor é esse que nos capacita a amar o nosso próximo a tal ponto que passamos a cumprir a lei de Deus por completo? Aqui está, Romanos 5,5. E tem outros versículos, eu estou mostrando só um, porque se eu for mostrar mais versículos, vai tomar mais tempo, vai ficar um vídeo mais longo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos entender o versículo, irmão. Olha, o amor de Deus, não é o meu amor, não é o seu amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações, através de quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus só está em mim, só está em você, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. Porque através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo nos foi dado. Nos foi dado. O Senhor Deus nos deu o Espírito Santo. Através de Jesus Cristo. Pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Quando nós cremos, é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. Você pode pesquisar biblicamente, você vai entender que você não recebe o Espírito Santo de qualquer maneira, mas é pela fé na palavra de Deus. Entenda. Muita gente fala assim: eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus existe. Essa fé não salva ninguém. Essa fé não faz com que a pessoa tenha o Espírito Santo. Porque você pergunta a ela: meu irmão, mas você crê que a palavra bíblica é a palavra de Deus? Não. Eu creio em Deus, mas eu creio que a Bíblia foi escrita pelo homem. Não vale nada não. Para mim, eu creio em Deus. Ele crê em Deus da maneira dele, não como está escrito. E Deus não recebe a nossa fé da nossa maneira. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, na palavra escrita, na palavra da Bíblia, na palavra que o Espírito Santo usou homens de Deus, homens cheios da unção de Deus, cheios do Espírito Santo, para escrevê-las, os livros da Bíblia. Então, a fé na palavra de Deus é que nos capacita a receber o Espírito Santo. Quando você lê, entende que Jesus Cristo foi ao Pai, mas ele disse que ia enviar o Espírito Santo, e ele enviou. E o mundo não conhece o Espírito Santo, ele não pode receber o Espírito Santo porque estão mortos espiritualmente. Porque quem não ama está morto. Então o que acontece? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu creio que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, já têm o Espírito Santo. Vocês têm apenas que entender a palavra de Deus, procurar entender, compreender como está escrito. E não combatê-la, porque muitas vezes eu vou pregar esta palavra não da maneira errada, mas da maneira que está escrita, as pessoas combatem, não querem recebê-la, porque foram ensinados errados e defendem os ensinamentos errados, errôneos que receberam do sistema religioso. Entenda? Estou combatendo o sistema religioso. É de Deus que existe. Mas eles ensinam errado. Infelizmente. Eles ensinam errado. Eles misturam lei e graça, empurram nas pessoas e as pessoas não entendem, não compreendem, dá uma indigestão, menina. A pessoa fica tentando vencer o pecado, nunca vence porque está debaixo da lei. Debaixo da lei o pecado tem domínio sobre elas. Então elas não compreendem. Mas quando você realmente está na direção do Espírito Santo, você começa a ler a sua Bíblia em casa, pega outras traduções, porque só uma tradução fica difícil de entender, porque tem versículo que a gente não compreende. Você precisa outras traduções porque tem palavras que a gente lê e não entende. Aí em outra tradução você já está traduzida aquela palavra. Você, agora estou entendendo. Aqui está escrito assim, então pronto. Aí você começa a compreender. É bom que tem várias traduções. Para que você vá comparando um versículo com outro versículo de várias traduções e Deus vai abrindo seu entendimento. Aí quando você realmente tem o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em seu coração. E você passa a amar.
quando você passa a amar pelo amor de Deus, não é o seu, não é o meu. Aí sim, nós cumprimos os mandamentos de Deus, pelo amor. Porque quem ama não mata, não rouba. Quer dizer, cumpre os mandamentos. Romanos 8,14 está escrito assim, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se eu não tenho o Espírito Santo em minha vida, o amor de Deus não está derramado em meu ser. Se o amor de Deus não está em mim, eu não consigo amar. É por isso que a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus fala assim, vós tem que amar vossos inimigos. Ninguém consegue amar os inimigos pelo amor humano. Quem que vai amar quem te fez o mal? Ninguém consegue. Mas pelo amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nós conseguimos. Porque o amor não é o nosso amor, é o amor de Deus. Ao qual mostra que Deus nos ama de uma tal forma que deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então quando nós amamos pelo amor de Deus em nossas vidas, aí sim, nós reconhecemos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo deve estar escrito, porque todos os que são guiados, olha, entenda, todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, esses são, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Se eu não sou filho de Deus, eu não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, eu não tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Se eu não tenho o amor de Deus derramado em meu coração, eu não amo. Se eu não amo, eu não conheço a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, eu agradeço ao Senhor Deus por essa oportunidade. Agradeço a vocês também. E vou parar por aqui para não ficar muito longo. E geralmente as pessoas não gostam de vídeos longos. Então vamos procurar reconhecer a verdadeira graça para que nós possamos amar, porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E está escrito que, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Vamos sair debaixo da lei, meus irmãos. Tem vários vídeos já que eu tenho postado, graças a Deus por isso, e que explica como morrer para a lei, como sair debaixo da lei, como realmente morrer para a lei e viver para Deus. Procure assistir esses vídeos, se puder ajudar o canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe esses vídeos com outras pessoas, porque você não vai estar me ajudando, vai estar ajudando o canal, e não só isso, você vai estar cooperando com o Evangelho, cooperando, fazendo o vídeo do Senhor, porque eu estou a mostrar a palavra de Deus, eu não estou a mostrar nada meu. E eu tenho entendido que se não tiver visualizações, joinha, inscrito, o YouTube não divulga os vídeos, esconde os vídeos de uma tal forma que você procura e praticamente não acha. Então ajude ao canal, ajude a divulgar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor Deus por essa oportunidade e os abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.